Olá, eu estou de volta, eu sou a professora Poliana Lira e eu estudo com você a toxicologia mapeada. Vamos juntos, né, continuar aqui o nosso estudo falando de alucinógenos, né? Então é um assunto bastante interessante, bastante distante da gente, né? Mas é um assunto muito presente ainda, né, no ambiente, não tanto no ambiente de rua, mas em ambientes de festas, aquelas festas mais demoradas, aquelas raves ou aqueles festivais que demoram dias acontecendo. E às vezes a gente acaba se perguntando, né, por que será? Por que será que determinadas drogas têm um padrão de uso ligado a determinados ambientes? Por que que os alucinógenos são utilizados normalmente em festas demoradas? Por que que a cocaína é utilizada no ambiente de rua? Então esses padrões de uso, eles têm normalmente um motivo. E o motivo, a principal razão do alucinógeno está ligado a um padrão de uso em festas longas é porque às vezes, né, a grande maioria das vezes, o efeito do alucinógeno demora um pouquinho para começar e ele demora muito, ele dura muito tempo, né? Então isso acaba justificando um ambiente, né, de agitação mais demorado, não uma festa normal, tá? Esse grupo de agentes tóxicos tem uma questão muito interessante. Eles não têm um potencial muito alto, embora tenha, né, mas eles não têm um potencial muito alto de provocar tolerância e dependência. Eles provocam, mas não muito, tá? Então não tem aquela crise de abstinência como tem ali, por exemplo, os opioides, né? Como tem, por exemplo, a própria cocaína e outras drogas, tá? Então tem algumas questões bem específicas aí dos alucinógenos e a gente começa a falar sobre eles agora. Bom, vamos lá. Então, o que é o alucinógeno? Tenho certeza que você está olhando fixamente aí para essa figurinha. E eu coloquei a figurinha justamente para te chamar a atenção em relação à capacidade que a nossa mente tem de provocar sensações. Então, você deve estar olhando aí nessa imagem e deve estar tendo a impressão que, de certa forma, ela está se movimentando, né? Então, o que é essa alucinação? É justamente uma substância química que em doses não tóxicas, ou seja, numa dose normal, produz mudanças na percepção, no pensamento e no estado de ânimo. Então, uma coisa que a gente precisa entender para começar a estudar alucinógeno é o seguinte: qualquer coisa não, mas várias substâncias em doses elevadas produzem alucinação. Ele não é considerado um alucinógeno, tá? O alucinógeno mesmo, primário, ele é um agente que provoca alucinação na dose normal, tá? Nós temos alguns produtos que, se forem utilizados ali numa dose mais alta, eles vão ser capazes de provocar alucinação, mas não vai ser o alucinógeno, tá? Então, o mais importante que eu quero falar agora é isso. Agora, o que é essa alucinação? A alucinação é um conjunto de percepções elaboradas pela mente e projetadas sobre os sentidos. Então, ela é criada pela mente. Quando eu olho para essa imagem aqui, né, deve estar olhando para a imagem, a minha mente está criando um movimento, tá? A imagem mesmo não tem esse movimento. Então, é um conjunto de percepções elaboradas pela mente e projetadas sobre os sentidos. No nosso caso aqui, ó, está projetado sobre a visão, né? Sobre a visão. Vê? Fica olhando aí para o ponto fixo, dá uma movimentada nos olhos, muda de ponto, de ponto de observação e volta, você vai ver que você vai ter essa percepção na visão alterada. Então, é um conjunto de percepções elaboradas pela mente e projetadas sobre os sentidos, no nosso caso aqui, a visão, como se a sensação tivesse sido provocada por algo que existe. Uma sensação subjetiva que não corresponde a estímulos externos. Foi criado pela mente, então, tá? Foi criado pela mente. Não é o desenho que está movimentando. O que está movimentando é o que eu elaborei na minha mente, né? Beleza, agora, interessante. Não existe só, a gente pensa muito na alucinação visual, né? Mas não existe só alucinação visual. Existem também as alucinações auditivas, que é aquele escutar vozes, né? Você está sozinho ali, começa a escutar vozes.
Existem também as alucinações olfativas e gustativas. Acaba que depois da pandemia aí, né, do coronavírus e tudo, a gente acostumou muito com essa questão de alucinação gustativa, né, foram relatados alguns casos. A grande maioria das pessoas que tiveram a doença, elas perderam, né, olfato ou paladar. Mas tiveram também pessoas que ficaram ou com sequelas ou durante o período da doença, ficaram com alucinações gustativas. O que é essa alucinação gustativa? É eu provar um alimento e ter uma percepção de sabor de outra coisa, que não é aquilo, tá? Ou ter a percepção de sabor de algo que nem existe. Então, a minha mente cria uma percepção de sabor diferente daquele que eu estou experimentando. Essa alucinação gustativa. E a alucinação olfativa é a mesma coisa. Sentir cheiros diferentes do que a gente está sentindo, do que deveria ser, ou então cheiros que nem existem, tá? Então, são as alucinações olfativas e gustativas. Todas essas alterações na percepção, a gente precisa diferenciar dos efeitos perturbadores da cannabis sativa e dos efeitos entactógenos dos anfetamínicos, por exemplo, aí do êxtase, tá? Então, nós temos aí anfetamínicos que também dão uma sensação diferente do que está acontecendo na realidade, né? Essa entactógena é a sensação de como se tivesse insetos andando sobre a pele, aquela sensação estranha. E a cannabis sativa, a sensação de perturbação. Não chega a ser uma alucinação, não é uma elaboração da mente. É algo que existe mesmo, é algo que está ali na sua frente. De repente, sei lá, um objeto, uma bola. Só que aquela bola ela começa a se mudar de forma, mudar de se deslocar, mudar de cor. Então, é algo que existe e a sua mente, ela perturbada, ela percebe de forma diferente. Então, é diferente de alucinação. A cannabis sativa, ela não é, por natureza, alucinógena. Ela é um agente perturbador. Para concurso, isso faz diferença, tá? Porque a classificação do agente tóxico dentro do tipo de ação dele é cobrada em prova. Então, lembrar que a cannabis sativa é um agente perturbador. A alucinógena é uma elaboração da mente. Do nada. Maconha não. Você olha e você tem uma deturpação daquilo que existe. Não foi elaborado pela mente. E o êxtase, né, que é um anfetamínico, tem essa sensação entactógena. O erro mental, então, ele atribui a percepção a dados subjetivos. Quando a pessoa ela está sob efeito dos alucinógenos, ela não inventa, ela não fica imaginando, ela tem sensações reais mesmo, de medo, de dor, quando ela relata dor, ela está sentindo dor, de prazer, de ansiedade, tá? Então são sensações reais. Tá, mas por que uma pessoa ela faz uso aí dessa droga, né? Normalmente é pela busca de sensações e de percepções experimentadas na ausência de eventos externos desencadeantes. Então, não preciso de evento externo. Eu vou experimentar essa percepção mesmo se eu não tiver nada na minha frente, me estimulando a isso, tá? Privando o indivíduo de razão, entendimento e realidade. É um interesse pelo efeito místico, né, da substância. Alguns atribuem o efeito divino a essa substância, de transcender, né, o espiritual e acabar se aproximando de deuses e de outros seres. Então, essa questão divina aqui, inclusive, encontra respaldo na nossa Constituição Federal, que permite que algumas substâncias, embora sejam proibidas, né, possam ser utilizadas dentro de rituais religiosos. Aí a gente vai falar de alguns chás, né, chá de cogumelo, ayahuasca, que é uma bebida, né, alucinógena. Então, dentro do ritual religioso, em razão desse argumento aqui de divindade, né, da substância, é permitido fazer o uso, tá? Alguns começam a fazer uso pela questão recreativa mesmo, em raves, em festas longas aí, né, para ter alucinações. Algumas pessoas, artistas, cientistas, usam
por considerar uma substância inspiradora, e daí a gente tem algumas curiosidades, né? Eu sempre gosto de falar essas curiosidades, porque eu acho que super estimulam o estudo, né? O estudo ele tem que ser leve, né? Senão fica muito chato, fica muito cansativo. E aí, eu gosto de contar 2 historinhas sobre essa questão inspiradora aí dos alucinógenos. A primeira historinha é que a dupla hélice de DNA, ela é fruto justamente de uma alucinação, né? Então, os cientistas, normalmente, eles estudam, e tem toda aquela base teórica e, sei lá, antes de dormir, em algum momento, eles fazem uso desse alucinógeno para aumentar a capacidade de criatividade, de raciocínio e tudo, enfim. E num sonho, né, exatamente em um sonho, o cientista que estava ali estudando a dupla hélice de DNA tinha projetado ela, né, de forma plana, mas não havia nas simulações a estabilidade da molécula, né? Existia sempre a quebra dessa molécula, e o DNA ele precisa estar estável. E essa viagem, né, essa alucinação, mostrou justamente a dupla hélice contorcida, né, torcida, que é o que foi confirmado, né, pelos estudos de tensão entre as ligações. Essa molécula ela só pode estar estável se ela for uma dupla hélice contorcida como é, né? Então, uma dos resultados aí dessas alucinações, né, para a ciência é justamente essa. E a outra, né, para a vida moderna, foi a criação da tela touchscreen, né, a touchscreen. A ideia dessa tela foi justamente uma alucinação, né, do inventor do touchscreen, o Steve Jobs, que em um momento de alucinação ele via as telas vindo, e ele passava as telas, ele aumentava, dava zoom e tal, e ele colocou isso em prática, né? Isso é o que nós vivemos hoje. Então, muitas pessoas consideram, artistas também, né, consideram inspirador, né, o uso de alucinógenos e acabam utilizando. E outros atribuem a cura, né, esse tipo de hábito, né, de utilizar essas substâncias. Então, nós temos aqui basicamente 3, né, abordagens: o LSD, que é uma droga, nós vamos falar bastante sobre ela, as plantas alucinógenas, principalmente aí os cogumelos, né, e a ayahuasca. Aqui, em relação às plantas, só para dar um direcionamento, né, essas plantas, elas são diversas, né? Eu listei aqui várias plantas, cada linha dessa é uma planta, tá? E dentre esse grupo aqui de plantas, a gente pode extrair esses 3 ativos aqui: atropina, escopolamina e ociamina. Da mimosa hostilis aqui, a gente pode extrair o DMT. Todas essas são substâncias alucinógenas, tá? Dessa planta aqui, a gente pode extrair preparar, né, a famosa bebida ayahuasca. Dessa planta aqui, a gente pode extrair o LSA. Dessa planta aqui, a gente pode extrair a mescalina, tá? Então, nós temos aí várias plantas que dão origem a diferentes produtos, né, alucinógenos. E aqui, daqui para frente, eu vou falar de alguns fenômenos, tá? De alguns eventos relacionados ao uso de alucinógenos, que são aquelas peculiaridades que eu queria falar para você. Eu falei, olha, tem algumas coisas que acontecem que são diferentes, né, nos alucinógenos. Uma delas é essa bad trip. O que é essa bad trip? É a viagem ruim, né? Muita gente vai fazer o uso de alucinógeno querendo uma viagem linda, quer ver um elefante colorido voando, um monte de caleidoscópio aparecendo e tudo lindo, maravilhoso. Mas é aquela coisa, o mesmo alucinógeno que faz a pessoa ver, entre aspas, anjos, faz ver, entre aspas, demônios. Então, você não escolhe antes, você não vai lá e compra, olha, eu quero um LSD que me mostre anjos. Não, você vai, usa, e aí você vai descobrir na hora. Então, tem a bad trip, que é essa viagem ruim, é horrível, né? Então, é um efeito adverso, muito ruim, que dá todas essas sensações que eu vou citar. Sentimento de perda de controle. Então, imagina, quando você não tem controle sobre a situação, você fica desesperado, né? Distorções da imagem do corpo. Então, imagina você olhar para o seu próprio corpo e ver ele todo distorcido. Desesperador, né? Alucinações bizarras e aterrorizantes. Medo da insanidade, ou seja, você fica com medo de ficar louco. Ou da morte,
desespero e tendência suicida. Alguns sintomas físicos dessa bad trip: suor, palpitações, náuseas, parestesia. Então, é aquilo que eu falei, não tem como comprar uma droga alucinógena e escolher qual tipo de alucinação você vai ter. Você pode ter uma alucinação ruim, que é essa bad trip aí, a viagem ruim, tá? Algumas substâncias que não são classificadas como alucinógenos também provocam essa bad trip, tá? Então, anfetaminas, por exemplo, antihistamínicos, sedativos hipnóticos também podem provocar essa bad trip. Outro fenômeno. Professora, por que você está falando desses fenômenos? Porque esses fenômenos, vez ou outra, caem em prova, tá? Outro fenômeno, os flashbacks. O que é flashback? Né? Flashback, quando você vai, tem uma volta, né? um momento rápido de retorno ao passado. É exatamente isso. Então, a pessoa faz uso de alucinógenos hoje, daqui a 6 meses ela nem está sob efeito do alucinógeno, ela vai ter de novo a mesma sensação num flash, ela vai ter a mesma sensação, é como se a mente recuperasse aquela sensação, ela vai ter a mesma sensação de alucinação que ela teve há 6 meses atrás. Então, é um transtorno na percepção pós-alucinógeno. Recorrências fragmentadas de efeitos alucinógenos, né, distorções visuais, intensificação de uma cor percebida, aparente movimento de objeto fixo, confusão de um objeto com o outro, sintomas físicos, perda do limite do ego ou emoção intensa. Então, você tem a recorrência de forma fragmentada, são flashes dos efeitos alucinógenos, tá? Então, você começa a ver flashes daqueles efeitos que você experimentou no passado. Como o nome diz, né? Flash, tem curta duração. Pode durar segundos ou algumas horas. Então, de repente, você fala assim, nossa, mas não é rápido, não é curta duração, mas tem alucinógeno que tem um efeito de 10 horas. A pessoa toma e fica 10 horas sob efeito do alucinógeno. Então, se for de 2 horas, é um efeito considerado rápido, perto do efeito que ocorreu ali no momento do uso, né, da droga. Então, tem curta duração, segundos ou horas, e repetem exatamente o sintoma da alucinação anterior. É um famoso flashback mesmo, né? Podem ser precipitados pela intoxicação alcoólica, o cansaço, uso de outras drogas e etc. Então, você não sabe o que vai precipitar um flashback. Pode ser que uma sensação de estresse precipite flashback. Pode ser que uma intoxicação alcoólica, né, precipite, cansaço, outras drogas. Você usa uma droga estimulante, de repente, usa uma cocaína e vai ter uma sensação de alucinação em razão não é nem da cocaína, mas do flashback do alucinógeno que você utilizou anteriormente. Então, assim, é um perigo, é um absurdo isso daí, mas vamos que vamos. E aqui a gente tem substâncias que podem provocar alucinações quando em altas doses, por exemplo, em algumas situações, né? Essas aqui em altas doses. O álcool, né, o etanol, os metais e hidrocarbonetos. Eles podem provocar alucinação em altas doses. Por quê? Porque eles provocam a ruptura dos tecidos nervosos. Agora, olha o preço que se paga para ter uma alucinação, né? Uma alta concentração de metais, uma alta concentração de hidrocarbonetos ou de álcool, né? Então, para quê? Para romper os tecidos nervosos. Então, é complicado. Deixa eu só fazer um parêntese aqui em relação a essa questão. E que eu super acho que deveria ser abordado em prova rápido, tá demorando. Narguilé, né? Narguilé. Então, a narguilé é aquela coisa. Todo mundo acha que é uma brincadeira, que não sei o quê, que é inofensivo, mas todas essas drogas que estão na rua entraram de forma inofensiva no ambiente de rua, tá? Então, narguilé entrou no ambiente de rua, todo mundo lá respirando, inalando aquela fumacinha linda e colorida, que não é linda e colorida à toa, tá? E não sabe o que tem ali. Então, com certeza tem metais, com certeza tem substâncias tóxicas ali. E a ideia é essa: quanto mais metais inalados, mais eu vou ter um efeito de alucinógeno, não, de repente não forte, mas você vai ter a pessoa entra no clima mais ali da festa e tal, enfim, tem um efeito social, mas tem um efeito físico também, tá? O etanol, ele vai romper as membranas biológicas mesmo, né? Assim, vai fluidificar as membranas e acaba provocando alucinação quando em altas doses. Até que a pessoa, ela vê, né? Às vezes vê aquela visão dupla, né? Vê duas pessoas,
ela imagina coisas, ela ouve vozes, né, quando ela está embriagada aí. Temos também algumas substâncias que podem provocar alucinações, mas mais parecidas com delírio. Então, a atropina, a fenciclidina e o triexfenidila. E nós temos os alucinógenos propriamente ditos, né? O LSD, a mescalina, a psilocibina. Aqui, o padrão de uso dos alucinógenos, tá? Então, o forte mesmo, né, dos alucinógenos foi entre os anos 60 e os anos 80. E até hoje é utilizado assim, né? O papel de filtro é impregnado com 30 a 50 microgramas da substância e é injetado aí via sublingual. A gente tem outros tipos também, né, de alucinógenos, até em forma de cápsula. Tem a famosa cápsula do vento, né? Tem um pouquinho, só um pouquinho mesmo de pó, e aí parece que a cápsula não tem nada, por isso que tem esse apelido de cápsula do vento, e que também é um potente alucinógeno. Essa tabelinha é a tabelinha do 6-Yoga, que traz as características, né, de alguns alucinógenos. Então aqui a gente tem o LSD, por exemplo, os nomes populares, né, ácido, passaporte, audiovisual e tal. Capacidade de provocar dependência física é interrogada, pode ser que provoque, pode ser que não, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Tolerância, ela é capaz de provocar, mas de intensidade não tão grande. Duração do efeito em horas, olha a duração do efeito do LSD, de 8 a 12 horas, por isso que o padrão de vida é rave, é festival, é festa que demora muito para acabar, tá? Via de administração, papel sublingual, né? A mescalina, o peio, chamado de MESC ou então botões, cacto. Mesma coisa em relação à dependência e à tolerância. Tempo de duração de efeito também é a mesma coisa. E administração aí, né, via oral. Psilocina e psilocibina, né, são cogumelos. Mesma coisa. Dependência física interrogada, tolerância provoca. Tá vendo que a dependência física ou ela é interrogada ou não provoca? Então, os alucinógenos, isso parece até falso falar, né? Porque é uma droga tão forte, tão potente, que a gente mal acredita que ela tem baixo potencial de causar dependência, né? Mas tem baixo potencial de causar dependência, tá bom? Então, se alguma prova aparecer essa questão, ela é capaz de provocar dependência? Mas baixa, tá? Baixa, não é um potente causador aí de dependência, não. E aí tem, né, alguns exemplos. Essa aqui também é importante a gente relatar. DMT, né, bastante famosa. Aqui a gente tem, em relação ao padrão de uso, né, só para ter uma ideia, padrão de uso das drogas em pessoas ali de Curitiba, né, no Paraná. A gente tem aqui, em primeiro lugar, o álcool, depois o tabaco, a maconha, a cocaína, o crack. Você vê que o valor da droga tem impacto, né, sobre o padrão de uso. Aí nós temos aqui inalantes, que têm efeito alucinógeno quando ingeridos em alta concentração, né? E os alucinógenos em último lugar. Então, assim, epidemiologicamente, eles também não representam, assim, muita coisa, não, tá? Não chega a ser uma ameaça, assim, como, por exemplo, a cocaína como o álcool é. E aqui a molécula, né? A molécula do LSD, de etilamina, do ácido lisérgico, se aparecer aí em prova, né, o nome, você tem que lembrar também, tem que associar o nome. É um alcaloide do tipo indólico. Professora, eu não lembro o que é esse negócio de alcaloide do tipo indólico. Quando a gente pega substâncias produzidas pelas plantas, elas podem ser várias substâncias do metabolismo secundário da planta, né? Pode ser um flavonoide, pode ser um tanino, pode ser um glicosídeo, pode ser um óleo essencial ou pode ser um alcaloide, tá? Alcaloide é a substância que apresenta uma certa característica básica, né? Então, o LSD a cocaína também né, básica. Só que a cocaína é um alcaloide do tipo tropânico. E aqui, o LSD é um alcaloide do tipo indólico. O que vai fazer a gente identificar, né, o tipo de alcaloide que é cada um, é o núcleo fundamental. Olha, esse aqui é o núcleo indol, tá? Então, a molécula que tem esse núcleo indol aqui é a molécula que
que... acho que até o de baixo. É a molécula que é chamada de alcaloide indólico, tá? Do tipo indólico. Então, a gente tem vários tipos de alcaloides. Eu vou até voltar aqui, ó, para te mostrar o núcleo fundamental aqui da cocaína, né? Para mostrar que ele é um alcaloide tropânico. Então, aqui, ó, que bonitinho. Acho lindo esse negócio. Aqui, ó. Esse aqui é o neotropânico, que caracteriza a cocaína, né, como um alcaloide tropânico, tá? Então, você tem que saber que a cocaína é um alcaloide tropânico e que o LSD é um alucinógeno alcaloide do tipo indólico. Você não vou lembrar disso nunca, vai sim, sabe por quê? Porque eu vou te dar uma dica aqui agora. Você tá aqui no curso facilitado, então é para isso que eu tô aqui, para te dar uma dica, um macete, um bizu. Olha só, você vai lembrar sempre assim, ó. O LSD é um alcaloide que induz alucinação. Induz alucinação. Vai lembrar de indólico. Induz alucinação. Nunca mais esquece. Combinado? Combinado. Bom, o que mais? Ele foi fruto de uma pesquisa de uma indústria farmacêutica. Então, ele foi criado para ser um medicamento. Inclusive, existe atualmente uma volta da discussão sobre o uso terapêutico de alucinógenos. Eu nem vou entrar nesse mérito não, porque ainda não chegou ali na Anvisa. Mas já existe, vários países já estão conduzindo estudos, pensando em utilizar alucinógenos como forma de tratamento. Mas ele foi desenvolvido então para ser um medicamento pela Sandoz. Efeitos: 40 minutos após a absorção já começam os efeitos e duram até 9 horas. Existem as ondas de LSD, depois tensão e depois fadiga. Então, você tem as ondas de LSD, depois tensão e fadiga. Ou seja, você tem estágios da ação do LSD, tá? Então, o LSD, imagina 9 horas, o negócio rolando, né? Então, olha só. Começa assim, ó. Vou dar um zoom aqui para você acompanhar comigo. Uma latência de meia hora a 3 horas. Depois uma mudança física, começa a sensação de frio, suor, midríase, então você tem dilatação da pupila. Isso é interessante para caso, né, seu interesse seja para atuação em hospitais, se o paciente chega, né, estimulado, animado, com alucinação, você pode pensar, meu Deus, será que é cocaína? Será que é o quê? Será que é opioide? Será que é LSD? Então, um dos sinais aí, ó, do LSD é justamente a dilatação da pupila, a midríase, dor de cabeça, e aí depois vem um período intermediário de medo e angústia, aí depois o período de síndrome psíquica e afetiva, a modificação do tempo vivido, modificação da sensação de espaço, muda a sensação do próprio corpo, modificação afetiva, vai ter uma mudança no curso do pensamento também, então são ondas de LSD, são várias fases, né? Aí depois você vai ter alucinações, principalmente alucinações visuais, sensações de conotação erótica e sensual, né? E uma lucidez relativa. Então a pessoa ela fala como se ela estivesse lúcida, sabe? Ela tem certeza que tá vendo, ela tem certeza do que tá acontecendo. Esse dependência e tolerância tá com um xizinho aí, só para te lembrar que, embora tenha capacidade de provocar, é bem insignificante, tá? O poder de provocar tolerância e dependência aí pelos alucinógenos. E não podia faltar, né, o mecanismo de ação dos alucinógenos. Normalmente, eles são agonistas dopaminérgicos ou agonistas serotoninérgicos. Toda vez que você vê uma droga proibida que dispara a concentração de serotonina na fenda sináptica, pode saber que vai dar alucinação. E quando você tem uma que dispara dopamina, você pode saber que vai dar superpoder, euforia, coragem, que é o que o LSD faz também. Então, o LSD ele é agonista dopaminérgico e ainda é agonista serotoninérgico. Observação, mais uma coisa que colabora, né, para a justificativa do padrão de uso, ser festas demoradas e tal. A ativação dos receptores é tempo dependente. Então não adianta ficar aumentando dose, tomar né, colocar um papel atrás do outro. Não, tem que esperar o tempo. Então por isso que é padrão mesmo de uso, raves, né?
Aí eu coloco a historinha, a duplex de DNA aqui, só para lembrar, né, da história lá, da teoria, né, da dupla hélice contorcida. As plantas alucinógenas, eu vou deixar aqui, ó, observação sobre as principais, tá? Plantas alucinógenas. Então, por exemplo, a datura, ou açaí branca. Ela é um chá de flores e de folhas que produzem atropina, escopolamina e ociamina, que são bloqueadores da acetilcolina, gerando confusão mental, irritação, delírio, alucinação. A tropobeladona tem atropina, né, no sumo dos frutos, e era usada na Idade Média para provocar midríase, porque, né, justamente o nome, né, a tropobeladona. Esse beladona é porque o padrão de beleza era considerada a pupila dilatada, né, então eles usavam a tropobeladona para dilatar a pupila, né, e entrar no padrão de beleza aí, né, ditadura da beleza desde a Idade Média. A jurema, né, vai ter o NN-dimetiltriptamina, que é o DMT, vai provocar excitabilidade, contração do músculo facial, incapacidade de coordenar músculos, alucinações, náuseas, sono profundo e inquieto. E dessa Banisteriopsis, que é a ayahuasca, uma planta natural da Amazônia, ela vai ser utilizada em rituais indígenas e em seitas. Então, tem várias seitas que utilizam aí essa bebida. Tá? Normalmente, é a associação do DMT, que é um potente alucinógeno e estimulante, com o agonista serotoninérgico. Mecanismo de ação do chá da ayahuasca, só para a gente fechar o estudo de alucinógenos. É a inibição temporária da monoaminoxidase A e B, ou seja, inibe a enzima que destrói neurotransmissores. Então, eu vou ter um aumento de neurotransmissores, né, de forma indireta. E são agonistas serotoninérgicos diretos. Então, aumenta a oferta de neurotransmissores e são agonistas ainda de serotonina, 5-HT, né? São agonistas de serotonina, elevando os níveis do alcaloide DMT. Então, você ainda tem o DMT associado, tem um inibidor da enzima que destrói os neurotransmissores, então você vai ter uma oferta absurda de mediadores estimulatórios, né, na fenda sináptica. Bom, passei dos 30 minutos, né, preciso encerrar essa aula. Bom, mas nós falamos bem dos alucinógenos, né, então vou encerrar essa aula e volto na próxima aula, dando sequência ao assunto ainda de toxicologia. Espero você. Até mais. Tchau, tchau.